Pessoal, vejam só as prioridades diplomáticas do governo Lula. O vice-presidente do Brasil, o senhor Geraldo Alckmin, que atualmente é o presidente interino, porque o Lula está fora do país, recebeu no dia 11 de setembro, ontem estou gravando isso aqui na terça-feira, dia 12 à noite, recebeu o embaixador cubano, que é esse senhor aqui, Adolfo Curbelo, numa reuniãozinha muito amigável. Olha como o picolé de chuchu tá sorridente aqui nessa foto e tudo mais, e eles discutiram acordos e celebraram juntos aí a questão da aproximação entre esses dois países, inclusive o senhor Adolfo Curbelo defendendo aí um projeto socialista como a única alternativa para os problemas mais graves da humanidade, né? Curioso é que o socialismo não tem sido a alternativa correta para os problemas graves de Cuba, né? Mas o cara quer exportar isso para o mundo todo, e aí o Alckmin afirmou que ambos os países vão trabalhar juntos para promover ganhos mútuos para todos, né? A coisa para aí? Não, porque sabe quem que vai se encontrar com líderes cubanos também lá em Cuba? O próprio Lula. Sim, ele vai fazer uma escala muito breve aqui no Brasil, que supostamente é o país que ele governa, que ele deveria estar mais presente, vai vir aqui fazer uma breve escala para depois rumar lá para o país caribenho também, fazer mais uma viagem internacional. Vamos dar uma olhada então nessa notícia, ver qual é essa aí da aproximação entre Cuba e o Brasil, essa nova política diplomática do governo Lula. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, Geraldo Alckmin se reuniu com o embaixador cubano lá, o Adolfo Curbelo, conversaram sobre os seguintes pontos, né? Acordos sobre produção agrícola, indústria de alimentos, turismo, energias renováveis e saúde. Opa! Programa Mais Médicos aqui vai voltar com os médicos escravos cubanos, provavelmente. Já tratei sobre isso aqui no canal em outras oportunidades também, né? Então, Geraldo Alckmin disse o seguinte: a reunião entre ele e o embaixador lá é mais um passo para retomar a agenda na América Latina. A agenda, opa, que agenda, né? Agenda socialista, agenda comunista. Lembrando que um mês atrás, mais ou menos, Celso Amorim, que é o embaixador lá, o assessor especial da presidência, o cara que fica viajando aí o mundo afora para ficar tratando de temas aí supostamente importantes para o país, né? Celso Amorim, então, esteve lá em Cuba conversando com Miguel Díaz-Canel, que é o ditador de Cuba atualmente aí, e é claro, conversaram sobre o quê? Adivinha sobre o quê? Programa Mais Médicos, uma reformulação do programa Mais Médicos. Se seguir o padrão do PAC, né, do novo PAC, vai ser o velho programa Mais Médicos, né? O novo PAC é o velho PAC com um outro nome, né? A mesma coisa de antes com outro nome. Então, o novo programa Mais Médicos vai ser a mesma escravidão de antes, o mesmo contrabando de dinheiro para Cuba com base em mão de obra escrava do que era antes. Então, não vai mudar absolutamente nada isso aí. E olha só, Celso Amorim disse naquela ocasião lá, entregou uma carta de Lula ao ditador cubano e disse o seguinte, né? Essa carta dizia o seguinte, a carta do Lula: ele se manifestava a favor da reaproximação entre os dois países aí do Foro de São Paulo, porque antes o Foro de São Paulo não existia, né? Era uma teoria da conspiração. E agora parece que magicamente o Foro de São Paulo voltou a existir, ou passou a existir, agora ele tem forma, agora ele é uma coisa etérea, e de fato então Foro de São Paulo já está assumido por todas as partes, inclusive pelo próprio PT, que tanto tempo fez aí questão de negar a existência desse grupo, né? Então o Díaz-Canel, o ditador lá de Cuba, afirmou o seguinte naquela ocasião: ratificamos nossa disposição de avançar em setores prioritários e com oportunidades para o desenvolvimento das relações bilaterais em benefício de ambos os povos. A gente sabe que isso aqui é em benefício da ditadura cubana, em desfavor de nós brasileiros. Trata-se apenas disso, esse tipo de conversa aqui, nada republicana entre o governo brasileiro e uma ditadura que está no poder de forma ditatorial há sei lá quantos anos, 60 anos, né? Está no poder dessa forma e mais um pouco do que isso. Não larga o osso de forma alguma, não dá liberdade para o povo, para pessoas que vivem de uma forma miserável, que precisam se arriscar no mar infestado de tubarões para tentar sair do país. Mas conforme eu adiantei no começo desse vídeo, a coisa não vai parar no Celso Amorim, não vai parar no Geraldo Alckmin, o presidente interino do Brasil. O presidente em si, o Lula, que não para aqui no Brasil, nunca fica aqui, claro que ele sabe que o povo brasileiro não gosta dele, que ele não pode sair por aí se
senão ele é vaiado, senão ele é hostilizado pela população, então por isso que ele fica batendo perna por aí. Sabemos que ele está lá na Índia para a reunião do G20 e tudo mais, abandonou o Brasil numa situação de crise aqui climática, questão aí ambiental, né, lá no Rio Grande do Sul e tudo mais, correu lá para a Índia, não tá nem aí para as necessidades do país. Porém, ele vai voltar para o Brasil, né? Infelizmente, esse cara vai voltar para cá. E o que ele vai fazer aqui no Brasil? Vai visitar o Rio Grande do Sul, conforme ele havia dito que faria se estivesse aqui? Não, não vai fazer isso. Ele vai parar em Brasília, vai ficar ali uns dias e vai subir no seu Aerolula novamente para ir para outro canto aí, no caso, Cuba, né? Demorou até demais para ele ir em Cuba nesse seu terceiro mandato. É algo bastante esperado. Aliás, o Lula já voltou da Índia, né, na gravação desse vídeo aqui. Chegou ontem, se eu não me engano, de noite. Então, o Lula já está aqui no Brasil, mas no dia 15, sexta-feira, né, vai meter o pé, vai embarcar novamente para ir para Cuba para fazer o quê? Conversar com seus amigos ditadores caribenhos lá, é claro, estreitar os laços, afinar os pontos e determinar aí quais serão as prioridades conjuntas desses dois governos. Nós sabemos muito bem o quanto os governos petistas ajudaram a ditadura cubana a se preservar no poder, aquelas obras financiadas aí com condições de paz para filhos, né? É aquela coisa assim de garantias de charutos. Olha, empréstimos foram garantidos com charutos. Talvez você se lembre disso aí, né? Mas então certamente vamos ver mais algo do tipo. O Lula vai para os Estados Unidos depois, né? Mas ele vai passar então em Cuba antes de fazer a sua viagem para Nova York, onde vai ter a Assembleia Geral das Nações Unidas. Já fico imaginando o que o Lula vai falar por lá, né? Já estou até prevendo que de fato vamos ter pauta para os vídeos aqui, mais bobagens do Lula falando, né? Mas antes de chegar nos Estados Unidos, na terra da liberdade, ele vai passar então na terra da ditadura, na terra do sofrimento, o país que está congelado no tempo há 60 anos, né? Aquela capital que parece uma cidade caribenha dos anos 50. Todos os países vizinhos ali estão muito mais bem desenvolvidos, alguns países ali com cidades, estruturas lindas, e Cuba naquele passado trágico socialista dela ainda. Então já existe a expectativa, inclusive, que o Lula defenda a ditadura cubana de novo, coisa que ele sempre faz, né? Isso é esperado, isso aí, na verdade, é previsível que isso vai acontecer. E também que ele critique os tais embargos dos Estados Unidos, porque são os embargos que fazem a ilha ser pobre e tudo mais, uma grande mentira, uma grande balela, conforme nós sabemos, né? Então, mais uma vez, espera-se que o Lula vá para esse lado aí, né? Foi o que ele fez no passado, foi o que a Dilma Rousseff fez também no passado, então espera-se que ele siga por esse mesmo caminho. A título de curiosidade, essa ida do Lula lá para a Índia foi a 13ª viagem internacional do Lula desde que ele começou esse terceiro mandato. 13 viagens, estamos aí na metade do 9º mês do ano, tem mais essa viagem aqui, vão ser 14 então ao todo. O cara realmente não fica aqui no Brasil, né? O cara só passeia lá para fora, hotéis de luxo, aviãozinho que agora vai ter aí a sua cama de casal para ele ficar com a Janja e tudo mais. Ao todo, o Lula já ficou 49 dias fora do Brasil e vai ficar mais ainda, tem viagens marcadas já para os Emirados Árabes Unidos e para a Alemanha também. Este ano, prepare o seu bolso porque é você que vai pagar essa conta. Mas a grande tragédia mesmo dessa história aqui é essa aproximação do governo brasileiro com Cuba. Cuba é um país que não tem absolutamente nada para acrescentar para o Brasil, nem para país nenhum, nem para nenhum outro canto do mundo, porque é um país falido, um país que depende de ajuda, um país que depende de recursos de outros lugares para se manter, porque o socialismo, o comunismo, mantido à força pela ditadura castrista lá no país, nessa ilha prisão caribenha, o socialismo já matou a economia. O que existe ali é contrabando, é turismo ali que o pessoal recebe em dólar e tenta se manter assim com uma moeda forte estrangeira, porque não existe uma economia de fato ali no país, algo que seja pujante, que seja sustentável. Conforme os auxílios internacionais foram cessando ao longo das décadas, a queda da União Soviética e tudo mais, Cuba
deixou de ser um país viável. Então não temos nada a ganhar nos aproximando com Cuba. No passado, Bolsonaro cortou esses vínculos, essas relações com a ditadura cubana, mas Lula retomou isso aí. A única explicação para essa aproximação do governo Lula com o governo cubano é a questão ideológica. Eles têm aí um mesmo olhar, uma mesma visão de mundo em que os governos de esquerda, comunistas, socialistas, devem ser ditatoriais para manter o seu povo escravizado. Não tenha dúvidas, né? A admiração do Lula por figuras como Fidel Castro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, o próprio Vladimir Putin, a admiração do Lula por essas figuras trata-se, na verdade, de uma inveja. Ele quer ser como essas pessoas, quer ser um ditador como esses sujeitos. Então, todos nós, claro, devemos olhar com muito desprezo e preocupação a aproximação do Brasil com Cuba, nas pessoas aí do Celso Amorim, do Geraldo Alckmin e especialmente do nosso presidente, o molusco corrupto de 9 dedos, que ama a ditadura comunista de Cuba de todo o seu coração. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.